No cativante reino onde surpresas se escondem a cada esquina e o inimaginável se transforma em um espetáculo deslumbrante, venha conosco em uma incrível aventura enquanto exploramos o encantado reino do desconhecido com o poder da fotografia. Desvendaremos belezas cativantes cheias de maravilhas intrigantes. Cada fotografia abrirá um portal para um mundo além da compreensão, revelando descobertas desconcertantes e surpreendentes de vários cantos do mundo. Prepare-se para ficar maravilhado e eternamente encantado enquanto apresentamos 25 fotografias e descobertas enigmáticas de todo o globo. Número 1. A Tragédia de Armero. Esta foto de Omaira Sanches, tirada pouco antes de sua morte, é um lembrete assustador do terrível desfecho causado por um desastre natural em 1985. Uma erupção vulcânica levou a um evento catastrófico que tirou mais de 23 mil vidas. A história de Omaira é incrivelmente triste. Ela tinha apenas 13 anos e vivia em Armero quando um deslizamento de terra destruiu sua casa, matando seu pai e sua tia. Milagrosamente, ela sobreviveu, mas ficou presa sob os escombros, com as pernas presas sob um telhado de concreto e o corpo sem vida de sua tia abaixo dela. Apesar da terrível situação, ela permaneceu positiva e até cantou para levantar o ânimo dos voluntários. Pediu doces e bebidas e concordou em ser entrevistada. No entanto, com o passar do tempo, sua condição piorou. Ela sofreu com a exposição ao frio e às condições úmidas, começando a ter alucinações. Os trabalhadores de resgate tentaram de tudo para libertá-la, mas ficou claro que amputar suas pernas era a única maneira de salvá-la. Como não tinham o equipamento cirúrgico necessário, os médicos tomaram a difícil decisão de deixá-la morrer em paz. A foto foi publicada 6 meses após sua morte e ganhou o prestigiado prêmio World Press Photo of the Year, em 1985. Número 2. A foto final capturada no farol Eilean Mor. A última foto capturada no farol Eilean Mor está envolta em segredo e especulação. Conhecido como o incidente do farol das Ilhas Flannan de 1900, este evento intrigante ocupa um lugar enigmático na história marítima. Situado na costa oeste da Escócia, o farol em Eilean Mor, a maior das Ilhas Flannan, era operado por 3 guardiões experientes. No entanto, em dezembro de 1900, todos os 3 guardiões desapareceram sem deixar vestígios, deixando para trás um farol vazio que transbordava de perguntas sem resposta. Durante a investigação subsequente, uma fotografia foi descoberta intensificando o enigma. Era a última foto tirada no farol antes do desaparecimento dos guardiões. Na imagem, um dos guardiões, Thomas Marshall, exibia uma expressão preocupada enquanto uma tempestade se formava ao fundo. Dado que o diário de bordo encontrado no local descrevia condições climáticas severas, esta fotografia foi vista como um presságio misterioso de uma calamidade. Número 3. O Mapa de Piri Reis. O Mapa de Piri Reis, nomeado em homenagem ao seu criador, o almirante otomano e cartógrafo Piri Reis, tem intrigado historiadores e cientistas há muito tempo. Este mapa, desenhado em 1513, é um mapa-mundi que se concentra principalmente nas costas da Europa e do norte da África, com o Oceano Atlântico no centro e partes das Américas e da Antártica incluídas. O mistério reside na sua surpreendente representação precisa de certas partes das Américas, particularmente a costa da América do Sul. Em 1513, os europeus não sabiam muito sobre o Novo Mundo, mas este mapa possui detalhes que não deveriam ser possíveis na época. É ainda mais interessante porque mostra a Antártica sem gelo, o que não acontece há milhões de anos. Como Piri sabia disso? O mapa foi feito a partir de diferentes fontes, algumas das quais eram antigas e inexistentes. Talvez essas fontes tivessem mapas de uma civilização antiga com conhecimentos avançados de mapeamento. Os céticos dizem que a parte da Antártica do mapa pode ser suposições ou erros, ou talvez eles desenharam a América do Sul de forma incorreta. Alguns dizem que o mapa mostra apenas o que os marinheiros acreditavam na época, não necessariamente a verdade. Número 4. A fotografia anacrônica da praia de 1930. Às vezes você pode encontrar mistérios interessantes em lugares comuns. Por exemplo, uma velha foto dos anos 1930 mostra pessoas se divertindo em uma praia na Colômbia Britânica, no Canadá. No meio de todos vestindo roupas típicas de praia daquela época, há um homem que se destaca. Ele está vestido com roupas modernas como uma camiseta descolada, shorts e um penteado mais adequado ao final dos anos 1900 ou início dos anos 2000, não aos anos 1930. Essa visão estranha levou algumas pessoas a pensar que ele poderia ser um viajante do tempo, mas outros que duvidam dessa ideia têm explicações mais simples.
Eles dizem que sua camiseta pode ser um suéter enrolado e seus shorts podem ser calças enroladas. Ambas escolhas razoáveis para um dia quente na praia. Eles também pensam que seu penteado pode ser resultado do vento ou do cabelo molhado, e não uma escolha deliberada de moda de outra época. Mesmo com essas explicações razoáveis, as pessoas ainda debatem e especulam sobre a foto. Se o homem é um verdadeiro viajante do tempo, uma pessoa à frente de sua época ou apenas um truque de câmera. Não podemos ter certeza. Número 5. As linhas de Nazca. Os gigantescos desenhos gravados no chão do deserto pela antiga cultura Nazca, no Peru, têm cativado as pessoas por séculos. Vistos de cima, essas linhas de Nazca exibem uma impressionante variedade de desenhos de animais, plantas e formas geométricas. É desconcertante contemplar como e por que uma civilização que existiu há quase 2000 anos criou tais obras de arte enormes que só podem ser plenamente apreciadas do céu, um ponto de vista impossível para o povo Nazca alcançar. Várias teorias foram propostas para desvendar o propósito dessas enigmáticas linhas. Alguns sugerem que elas serviam a funções religiosas ou astronômicas, potencialmente atuando como um colossal observatório ou um mapa de fontes de água subterrâneas. Outros propõem que as linhas estavam envolvidas em rituais complexos para invocar água. No entanto, essas teorias falham em explicar totalmente a imensa escala e precisão das linhas, bem como o simbolismo escolhido. Além disso, elas não esclarecem como os Nazca conseguiram manter a perspectiva necessária para criar representações tão precisas em uma escala tão grandiosa. Número 6. O objeto voador não identificado na Madonna. O inexplicável muitas vezes explora uma ideia fascinante. Obras de arte antigas contendo objetos que parecem fora de lugar. Um exemplo famoso é encontrado em uma pintura do século XV, chamada Madonna com São Giovannino, criada pelo artista italiano Domenico Ghirlandaio. A pintura retrata a Virgem Maria com o bebê São João Batista em seu ombro esquerdo. No entanto, o que chama a atenção é um elemento peculiar no fundo. No céu, um estranho objeto brilhante é testemunhado por um homem e seu cão. O homem protege os olhos, sugerindo o brilho do objeto. Alguns acreditam que este objeto misterioso poderia ser um objeto voador não identificado, vendo sua forma, brilho e raios de luz. Eles especulam que isso pode oferecer evidências históricas de vida extraterrestre. Por outro lado, os céticos argumentam que ele simboliza algo divino, como um anjo ou o Espírito Santo, comum na arte religiosa daquela época. Outra teoria propõe que representa a estrela de Belém ou um sinal celestial milagroso. Número 7. A fotografia do astronauta de Solway Firth, de 1964. Uma das fotos mais intrigantes dos tempos recentes surgiu de um passeio familiar tranquilo em 1964. Jim Templeton, um bombeiro de Carlisle, na Inglaterra, capturou uma foto de sua filha brincando em um campo perto de Solway Firth. Quando a foto foi revelada, uma figura inesperada apareceu ao fundo, uma figura semelhante a um astronauta. Esta entidade, vestida de branco e usando um capacete ou viseira, estava de costas para a câmera. Templeton insistiu que não havia mais ninguém presente quando ele tirou a foto, e até mesmo a Kodak e fotógrafos da polícia não encontraram sinais de manipulação após examinarem o filme. Os céticos sugerem que o astronauta era, na verdade, a esposa de Templeton, acidentalmente capturada no enquadramento, com seu vestido azul superexposto parecendo branco na foto. Eles propuseram que o capacete poderia ser o cabelo dela e a suposta viseira poderia ser a sombra do cabelo em seu rosto. Apesar dessas explicações plausíveis, a foto tem sido o foco de inúmeros programas de TV e documentários, gerando especulações sobre alienígenas, viajantes do tempo e seres interdimensionais. Número 8. O monstro marinho da Ilha Hook. O mundo da história inexplicada não se limita apenas à Terra. O mar também guarda seus segredos intrigantes. Um mistério em particular é a criatura conhecida como o monstro marinho da Ilha Hook, capturada em uma fotografia em 1964. A foto foi tirada por Robert Le Serrec, um francês que estava de férias na Austrália com sua família. Na imagem, vemos uma criatura enorme que se assemelha a um grande girino. Estima-se que tenha cerca de 24 metros de comprimento e foi avistada nas águas rasas da Baía de Stonehaven, perto da Ilha Hook. A imagem revela uma forma escura sob a água, mostrando claramente uma cabeça, um olho
e um corpo sinuoso longo que desaparece nas profundezas. Houve muita especulação sobre a identidade dessa criatura. Alguns acreditam que poderia ser um réptil marinho pré-histórico sobrevivente, como um plesiosauro ou uma espécie desconhecida de enguia ou raia. No entanto, outros sugerem que pode ter sido uma farsa elaborada. Talvez uma folha de plástico estrategicamente arranjada para criar a ilusão de um monstro marinho. Número 9. As estatuetas dos homens lagarto de Ubaid. A arqueologia muitas vezes revela artefatos que desafiam nossa compreensão convencional, levando a mais perguntas do que respostas definitivas. Um desses achados enigmáticos é a coleção de estatuetas dos homens lagarto de Ubaid, descobertas no antigo assentamento de Al-Ubaid, no Iraque. Essas estatuetas de argila, originárias de um período anterior à civilização suméria, por volta de 4.000 a 5.000 anos antes de Cristo, possuem uma forma humana, mas exibem características reptilianas distintas, como cabeças alongadas, olhos amendoados e pele escamosa. Notavelmente, algumas dessas miniaturas retratam os homens lagarto envolvidos em atividades cotidianas, como cuidar de bebês ou segurando cajados, simbolizando potencialmente papéis de liderança dentro de sua sociedade. As estatuetas dos homens lagarto de Ubaid são um lembrete potente dos aspectos desconcertantes da nossa história. Elas desafiam constantemente nossa compreensão das culturas antigas, deixando-nos a ponderar sobre as crenças, rituais e expressões artísticas de nossos antepassados distantes. Número 10. O impressionante filme de Patterson-Gimlin sobre o pé grande. O filme de Patterson-Gimlin é uma peça muito famosa e discutida de evidência quando se trata de criptídeos. Este curta-metragem foi gravado em 1967 no norte da Califórnia por Roger Patterson e Bob Gimlin, e supostamente mostra o pé grande, uma criatura lendária na vida real. No filme, um grande ser peludo caminha por uma área aberta. No entanto, mesmo após muitas análises, as pessoas ainda não conseguem concordar se o filme é real ou não. Alguns céticos sugerem que poderia ser uma pessoa usando uma fantasia. Por outro lado, aqueles que apoiam o filme argumentam que a forma como a criatura se move e suas características físicas se assemelham mais a um primata desconhecido do que a um ser humano. Esse desacordo gerou muitos debates sobre a credibilidade do filme. Se for um truque inteligente ou uma descoberta incrível, o filme de Patterson-Gimlin continua a atrair e fascinar as pessoas, incitando conversas sobre a possível existência de criaturas misteriosas escondidas em partes inexploradas do nosso mundo. Número 11. Os círculos de fadas mágicos. Os círculos de fadas mágicos nas planícies áridas da Namíbia são verdadeiramente hipnotizantes. Quando vistos de cima, esses círculos aparecem como manchas circulares de terra estéril, cercadas por grama curta, formando um padrão fascinante que lembra um favo de mel. Esses círculos vêm em diferentes tamanhos, variando de alguns metros a vários metros de diâmetro, e podem ser encontrados em vastas áreas da Namíbia. Lendas locais sugerem que esses círculos são resultado de intervenção divina ou pegadas de deuses, mas os cientistas propuseram várias explicações. Alguns especialistas acreditam que cupins e a competição entre plantas desempenham um papel na criação desses círculos. Segundo essa teoria, os cupins criam túneis e consomem vegetação, levando a uma competição por recursos que resulta em manchas estéreis. Outros pesquisadores mencionam a possibilidade de vazamento de gás ou radioatividade causando a formação desses círculos misteriosos. No entanto, apesar dessas explicações, a verdadeira origem dos círculos de fadas permanece incerta. Cientistas continuam a debater vivamente, tentando desvendar os segredos por trás desses fenômenos intrigantes. Número 12. O mecanismo de Antiquítera. No ano de 1901, um grupo de desenhos detalhados foi encontrado em um naufrágio perto da ilha grega de Antiquítera. Essa antiga ferramenta, o mecanismo de Antiquítera, é frequentemente chamada de o computador mais antigo do mundo que usa componentes físicos. Ele remonta a cerca do primeiro ou segundo século antes de Cristo e consiste em um sistema complicado de engrenagens e palavras esculpidas. Sua compreensão incrível das estrelas e planetas o torna extraordinário. Este dispositivo incrível tinha a capacidade de prever eventos especiais no céu, como eclipses, e podia acompanhar os movimentos das estrelas e planetas. As pessoas da Grécia Antiga não eram consideradas capazes de criar um objeto tão avançado.
Mesmo com a análise cuidadosa de especialistas, ainda há muitas coisas sobre como o mecanismo funciona e o que ele sabe que apenas compreendemos parcialmente. O mecanismo de Antikythera nos mostra que ainda há coisas que não sabemos sobre o mundo antigo e as coisas incríveis que eles eram capazes de fazer. Número 13. Ovos de dinossauro. Um grupo de trabalhadores na China estava reparando estradas no centro de Heiyuan quando se depararam com algo realmente impressionante. Enquanto cavavam fundo no solo, descobriram algo notável: 43 ovos antigos escondidos como um tesouro valioso. O aspecto mais surpreendente dessa descoberta foi a idade desses ovos, que estavam descansando ininterruptamente por incríveis 70 milhões de anos. Apesar do longo período de tempo, os ovos permaneceram surpreendentemente intactos. Na verdade, 19 deles estavam completamente inteiros e em excelente condição, parecendo ter sido perfeitamente preservados. Alguns desses ovos eram enormes, medindo impressionantes 13 centímetros de diâmetro. Pesquisadores científicos que examinaram esses ovos estão repletos de curiosidade, enquanto se esforçam para desvendar o mistério de quais espécies de dinossauros eles pertencem. Número 14. As fotografias do incidente do Passo Dyatlov de 1959. O incidente do Passo Dyatlov, que ocorreu em 1959, continua a intrigar as pessoas até hoje. Envolveu 9 caminhantes russos experientes que tragicamente perderam suas vidas nos frios e misteriosos Montes Urais. Este evento se tornou um tema fascinante na história moderna. As câmeras dos caminhantes produziram fotografias que aumentaram o mistério em torno do incidente. Uma foto em particular mostra uma figura borrada perto da borda da floresta, frequentemente chamada de foto do Yeti. Uma imagem inquietante tirada na última noite mostra uma misteriosa luz ou orbe contra o céu escuro. Embora o incidente permaneça amplamente inexplicado, essas fotografias estranhas tecem uma narrativa visual assustadora, levando a várias teorias. Alguns acreditam que experimentos militares secretos podem estar envolvidos, enquanto outros sugerem ataques por tribos locais. Alguns até consideram a possibilidade de seres sobrenaturais desempenhando um papel nesta história intrigante. Número 15. As imagens enigmáticas do manuscrito de Voynich. O manuscrito de Voynich, nomeado em homenagem a Wilfred Voynich, um comerciante de livros polonês que o adquiriu em 1912, é um livro intrigante do século XV. Está repleto de imagens misteriosas e texto escrito em uma língua desconhecida que mesmo as mentes mais brilhantes do mundo não conseguem decifrar. O manuscrito contém ilustrações intrigantes de plantas, estrelas, mulheres banhando-se e desenhos farmacêuticos. No entanto, nada disso corresponde a nada que conhecemos. As plantas retratadas não podem ser identificadas como qualquer espécie conhecida na Terra, e os gráficos astronômicos não correspondem a nada reconhecido por astrônomos modernos. Muitas teorias foram propostas ao longo dos anos, sugerindo que o manuscrito poderia ser uma farmacopeia, um texto alquímico ou uma obra de ficção especulativa. Apesar de inúmeras tentativas de decodificar o manuscrito, seu texto e ilustrações peculiares permanecem um completo mistério. Número 16. As supostas fotos de Billy the Kid dos anos 1870. As fotografias nos dão um vislumbre do passado, mas às vezes sua autenticidade pode intrigar os historiadores e levar a debates intensos. Um exemplo cativante é uma fotografia comprada em 2010 por apenas $2 em uma loja de memorabilia. Esta foto supostamente captura o notório fora da lei Billy the Kid e sua gangue, os Reguladores, participando de um jogo casual de croquet. Se genuína, seria apenas a segunda imagem confirmada de Billy the Kid, aumentando seu valor para milhões. No entanto, confirmar sua autenticidade tem se mostrado um desafio. Software de reconhecimento facial sugere uma semelhança entre a pessoa na fotografia conhecida de Billy the Kid e a figura na foto do croquet. No entanto, surgem dúvidas devido a outros fatores. Alguns historiadores questionam a probabilidade de um fora da lei como Billy the Kid participar de uma atividade refinada como o croquet, pois contrasta com seu estilo de vida áspero. Apesar da controvérsia, a fotografia gerou um interesse significativo. Número 17. A propaganda da Coca-Cola. Em 1960, algo verdadeiramente especial aconteceu com um anúncio da Coca-Cola. As mentes criativas por trás da Coca-Cola tiveram uma ideia engenhosa de envolver a população local de pombos. Eles espalharam grãos pela praça e, à medida que os pombos famintos invadiram a área, formaram inadvertidamente o nome da marca em letras gigantescas. Esse tipo de marketing não convencional era raro naquela época.
o que o tornava ainda mais extraordinário para os sortudos que testemunharam. As imagens cativantes deste espetáculo atraíram a atenção dos espectadores, envolvendo-os com sua abordagem imaginativa e fresca. É um verdadeiro testamento ao brilhantismo da equipe de marketing da Coca-Cola naquela época. Eles pegaram um conceito simples e o executaram de uma maneira completamente inesperada, resultando em um anúncio que deixou uma impressão indelével em todos os que tiveram a sorte de testemunhar. Serve como um exemplo atemporal de como as ideias mais simples podem muitas vezes ser as mais poderosas quando se trata de capturar a atenção do público. Número 18. As pilhas de fumaça negra. Profundamente sob o mar, perto das Ilhas Galápagos, existe uma estrutura fascinante e misteriosa em forma de colmeia, com uma reputação lendária na oceanografia. Dentro desta estrutura, encontram-se enormes fontes hidrotermais conhecidas como fumantes negros, descobertas pela primeira vez em 1976. Estas fontes liberam plumas escuras de fumaça que sobem na água. Alguns desses fumantes chegam a uma altura impressionante de cerca de 60 metros, localizando-se a profundidades entre 2.000 e 3.000 metros abaixo da superfície do oceano. Esses fumantes negros têm um papel crucial no delicado ecossistema do nosso planeta. Eles transportam recursos valiosos do interior da Terra para o fundo do oceano, funcionando como chaminés subaquáticas que liberam fumaça à medida que a água extremamente quente do interior da crosta terrestre encontra as águas frias do oceano. Esta água incrivelmente quente pode alcançar temperaturas de até 400 graus Celsius. Este fenômeno único cria um ambiente extraordinário onde várias criaturas marinhas prosperam. Animais resistentes como caracóis, camarões e vermes tubulares sobrevivem, confiando em bactérias que utilizam os minerais na água das nuvens de fumaça. Número 19. A filmagem dos Nightcrawlers de Fresno. No mundo das ocorrências estranhas, poucas coisas são tão esquisitas quanto os Nightcrawlers de Fresno. Essas criaturas estranhas foram vistas pela primeira vez em um vídeo gravado por uma câmera em Fresno, Califórnia, durante o final dos anos 2000. A filmagem mostra duas pequenas criaturas brancas com pernas caminhando pelo quintal, mas sem corpos visíveis ou braços. Outra criatura de aparência semelhante foi posteriormente filmada no Parque Nacional de Yosemite, tornando a situação ainda mais intrigante. A aparência e o movimento dessas criaturas são diferentes de qualquer coisa que já vimos antes, sendo difícil explicar usando ideias normais. Muitas teorias diferentes foram sugeridas, como a possibilidade do vídeo ter sido manipulado ou dessas criaturas serem de outro planeta. Alguns até pensam que podem ser parte de lendas locais ou criaturas totalmente desconhecidas. Embora existam dúvidas e poucas evidências adicionais, pessoas fascinadas por criaturas misteriosas continuam a ser cativadas pela filmagem dos Nightcrawlers de Fresno. Número 20. A foto do dirigível de 1911. Uma imagem cativante apareceu em 1911, causando muita comoção e especulação entre as pessoas. A foto mostrava um dirigível sofisticado suspenso graciosamente acima da cidade de Huntington, Virgínia Ocidental. O que intrigou a todos foi o design notavelmente avançado do dirigível, que parecia estar muito à frente de seu tempo. Curiosamente, não havia registros ou relatos dessa invenção extraordinária, exceto por essa única fotografia. O dirigível na imagem possuía uma forma aerodinâmica, ostentava numerosas hélices e parecia capaz de acomodar um número considerável de passageiros. Isso contrastava fortemente com os dirigíveis rudimentares e balões comumente usados no início do século XX. Para a surpresa de todos, essa imagem antecede a construção do primeiro dirigível estilo Zeppelin nos Estados Unidos por vários anos. Muitas teorias foram propostas para tentar desvendar o mistério por trás dessa foto intrigante. Alguns acreditam que foi uma criação engenhosa de um visionário não identificado, muito à frente de seu tempo. Outros suspeitam que pode ter sido uma brincadeira ou um caso precoce de fotografia manipulada. No entanto, apesar das investigações extensas, nenhuma evidência de adulteração ou alteração foi descoberta. Número 21. A estatueta de Nampa. Em 1889, trabalhadores estavam ocupados cavando um poço para obter água em Nampa, Idaho. Poucos sabiam eles que estavam prestes a descobrir algo fascinante. Eles desenterraram um tesouro peculiar enquanto cavavam cada vez mais fundo. A uma profundidade de cerca de 90 metros abaixo da superfície, encontraram uma pequena estatueta de argila representando a forma de uma mulher. A estatueta, agora famosa como a Estatueta de Nampa, parecia ter sido esculpida por mãos humanas.
O que realmente perplexou os cientistas foi a localização surpreendente onde esse artefato foi encontrado, situado em camadas geológicas estimadas em cerca de 2 milhões de anos. Essa descoberta foi desconcertante porque antecedia a existência humana na região. A estatueta de Nampa desafiou a compreensão convencional. As opiniões sobre essa descoberta extraordinária variam. Algumas pessoas a veem como prova de civilizações antigas altamente avançadas, ou até como evidência de objetos fora de contexto. No entanto, a maioria dos cientistas na comunidade mainstream a descarta como resultado de perfuração ou talvez um item mais recente que foi misturado com materiais mais antigos através de processos naturais. Número 22. As misteriosas esferas de pedra da Costa Rica. No coração das densas florestas da Costa Rica, escondidas em meio à vegetação vibrante, estão as enigmáticas esferas de pedra de Diquis. Essas maravilhas esféricas, variando em tamanho de pequenos centímetros a enormes 2 metros de diâmetro, têm cativado cientistas e estudiosos por inúmeros anos. O método preciso de sua criação continua a intrigar especialistas, enquanto civilizações antigas alcançaram uma simetria e precisão incríveis em sua elaboração. Essas esferas são feitas de um tipo de rocha incrivelmente dura chamada granodiorito, destacando as notáveis habilidades dos antigos artesãos. O propósito dessas enigmáticas esferas permanece envolto em incerteza. Numerosas teorias propõem que elas foram utilizadas para práticas astronômicas ou religiosas, enquanto outras sugerem que serviram como ajudas de navegação ou marcadores de limites territoriais. Alguns até especulam que podem ser remanescentes de uma civilização perdida ou possuir origens além do nosso planeta. Para os povos indígenas da Costa Rica, essas esferas têm uma importância cultural e histórica imensa, levando ao seu reconhecimento prestigiado como Patrimônio Mundial da Unesco. Esforços diligentes persistem em desvendar as origens e significados por trás desses artefatos intrigantes, mas numerosos enigmas e questões permanecem sem resposta, aguardando descoberta pelas mentes curiosas das gerações futuras. Número 23. A cidade subterrânea da Turquia. As maravilhas subterrâneas de Derinkuyu, na Turquia, surpreendem visitantes com suas salas intrincadas, incluindo casas, igrejas e escolas. Descoberta na década de 1960, esta maravilha escondida se estende por impressionantes 18 andares para baixo e poderia abrigar até 20 mil pessoas. Ela operava como uma comunidade autossuficiente, com aberturas de ventilação, poços de água, cozinhas, vinícolas, estábulos e até uma escola. O propósito desta cidade subterrânea torna-se claro ao considerar seu uso como refúgio seguro durante invasões. Portas enormes de pedra rolavam para selar a cidade e proteger seus habitantes. O tamanho dessas portas é impressionante, destacando a engenhosidade e criatividade das antigas pessoas que viveram na área. Embora os construtores deste assentamento subterrâneo permaneçam desconhecidos, os arqueólogos ainda estão explorando o local para descobrir seus segredos. Cada passo mais profundo nesse complexo subterrâneo revela possíveis pistas sobre a civilização que floresceu aqui. Número 24. A fotografia de levitação dos anos 1920, nos velhos tempos antes de truques sofisticados de computador serem inventados, uma fotografia dos anos 1920 causou grande comoção na sociedade. Esta foto capturou um homem aparentemente flutuando no ar, deixando todos absolutamente atônitos. O homem em questão era Colin Evans, um espiritualista que conduzia sessões mediúnicas no escuro. Durante essas sessões ele usava uma câmera com flash para iluminar brevemente a cena. E foi então que a incrível foto foi tirada. Na fotografia, Evans parece estar suspenso no ar enquanto as pessoas ao seu redor olham com os olhos arregalados de espanto. Alguns céticos afirmaram que a foto foi montada, possivelmente com suportes ou fios ocultos. Mas aqueles que apoiavam Evans acreditavam firmemente que esta foto era uma prova sólida de seus poderes espirituais extraordinários. Esta fotografia de levitação de Colin Evans nos lembra de como os humanos sempre foram fascinados pelo sobrenatural. Mostra até onde as pessoas iriam para validar tais ocorrências misteriosas. Número 25. O mistério do hipster viajante do tempo. Em 2010, uma foto fascinante de 1941 surgiu, mostrando a reabertura da ponte South Fork em Goldbridge, Colômbia Britânica. A multidão que se reuniu para este evento era composta principalmente do que se esperava para aquela época. No entanto, havia um indivíduo que se destacava, ganhando o apelido de hipster viajante do tempo.
Esta pessoa parecia estar usando roupas modernas, como uma camiseta com um logotipo estampado, um moletom ou suéter e óculos de sol. Esses itens pareciam completamente fora de lugar no cenário de 1941. Além disso, o homem também foi visto segurando uma câmera que parecia moderna, aumentando o mistério. Alguns céticos apresentaram explicações plausíveis. Por exemplo, os óculos de sol poderiam estar disponíveis naquela época, e o logotipo na camiseta do homem poderia pertencer a um time de hóquei como os Montreal Maroons. Eles até sugerem que a câmera poderia ser um modelo Kodak Folding Pocket, embora fosse incomum. Qual dessas fotografias e descobertas você achou mais intrigante e cativante? Vamos ver suas respostas na seção de comentários abaixo. Esperamos que tenha gostado deste vídeo e nos vemos no próximo. Cuidem-se, pessoal!